O que eu gostaria de saber, tá? Quando eu estava lá no início da minha carreira, o que eu sei hoje que teria feito diferença para mim, né, profissionalmente na minha carreira, se eu soubesse lá no início, tá? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui, tá? Então, o que eu comecei a observar, tá, durante essa retrospectiva da minha carreira, que eu comecei a fazer por conta do lançamento desse novo curso, tá? Que lá naquela época, tá, quando eu iniciei, então eu estou na área, né, de estética, cosmética e a dermatofuncional há 25 anos, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou fisioterapeuta, tá? Eu sou a doutora Francine. Então, lá quando eu comecei, há 25 anos, tá? O que eu queria saber naquela época? Eu queria saber tudo sobre pele, eu queria entender tudo sobre as tecnologias, os vários, né, equipamentos, eu queria entender muito sobre os cosméticos, né? Enquanto fisioterapeuta, nós não temos na nossa grade da graduação a cosmetologia, né? Eu não tive, hoje a maioria das instituições também não oferecem. Eu queria saber tudo sobre as técnicas, tá? Eu queria saber o que eu precisava fazer ali na prática para aplicar da melhor forma aqueles recursos terapêuticos, as técnicas, para trazer um resultado mais satisfatório para o meu paciente, tá? E aí, o que eu observei alguns anos depois, tá? Então, levei um tempo aí para poder perceber isso, né, ali sozinha, batendo a cabeça, né? Eu comecei a observar que isso não era suficiente, tá? Então, assim, é muito importante, claro, tá? Nós precisamos entender, se não tudo, mas quase tudo sobre pele, sobre as tecnologias, tá? Principalmente aquelas que você escolhe, né, trabalhar. Então, aqui o nosso foco e toda a minha carreira foi muito mais focada na estética facial, na dermatofuncional, na dermatologia, né, facial. Então, dentro disso, né, desse universo, eu escolho ali aqueles recursos que eu tenho mais afinidade ou que eu observo que trazem resultados mais satisfatórios. Nós observamos que na nossa área nós temos muitas opções de recursos e nem sempre todos são realmente necessários, né? Não existe uma obrigatoriedade, muitas vezes nenhuma necessidade de você estar constantemente, né, adquirindo os últimos lançamentos, né, em equipamentos e cosméticos, tá? Desde que você já, né, trabalhe com aqueles que trazem resultados satisfatórios, tá? Então, eu observei que só isso não era suficiente. Por mais que eu fizesse cursos, por mais que eu atendesse, realizasse os procedimentos, muitas vezes isso não garantia um resultado satisfatório para o meu paciente. Eu não ficava satisfeita, o paciente não ficava satisfeito, tá? E isso acontecia por quê? Tá? Normalmente, quando nós não temos experiência, né, que era o que acontecia comigo, nós a tendência é seguir um protocolo já pré-estabelecido, tá? Para aquele cosmético que você comprou, para aquele equipamento que você comprou. Então, quando você compra, você recebe um treinamento e sempre tem lá umas sugestões de protocolos. E nós trabalhávamos aplicando aquilo ali, seguindo aquela orientação, tá? Até a questão realmente de publicações, né, de livros, de artigos, era muito mais escassos, né? Então a tendência era seguir aquela orientação, tá? Então a orientação do fabricante do cosmético, do fabricante do equipamento. Não digo que eles estão errados, né? Não é, isso são sugestões, tá? Mas nós não tínhamos, tá? O que eu penso hoje é que se tivesse alguém que tivesse me ensinado o que eu demorei um tempo para aprender sozinha, tá? Que é raciocinar em cima de cada problema, de cada disfunção, de cada paciente, provavelmente os meus resultados teriam sido muito melhores e toda a minha trajetória profissional teria sido muito mais eficiente, tá? Então, entender bastante sobre a pele, sobre os cosméticos, os equipamentos, isso é obrigatório, tá? Com aquilo que você, né, se propõe a trabalhar, a aplicar ali no seu consultório, na sua clínica, mas a questão do raciocínio, tá? Que é o que eu enxerguei depois de um tempo,
é o que realmente faz a diferença, é o diferencial entre aquele profissional que vai se destacar, aquele profissional que vai se tornar referência na área e aquele profissional que é só mais um, tá? E por que que isso acontecia e, na verdade, eu observo que ainda acontece, tá? Isso que, assim, é um dos meus principais objetivos em desenvolver esse novo curso, justamente para ajudar os profissionais com essa questão que para mim foi difícil, que eu demorei, né, para poder entender isso e para conseguir realmente aplicar isso na minha prática clínica, revertendo em resultados. Então, o objetivo realmente é de facilitar, de acelerar isso, tá? Então, eu observei depois de um tempo, né, como que eu poderia fazer isso, e hoje eu penso, né, dessa forma: poxa, se alguém tivesse me ensinado, eu provavelmente não teria me ausentado tanto de casa, né? Então, por conta de não conseguir atingir resultados satisfatórios, porque eu aplicava estes protocolos que já vinham prontos. E por que que eles não davam certo? Porque eles não eram personalizados, né, para cada paciente. Eu não tinha segurança, eu não me sentia segura em garantir um resultado para o paciente. Então, foi o momento que eu comecei a dar aulas, tá? Foi quando eu, né, vim para a docência, por essa necessidade de complementar uma renda. E com isso, eu me ausentei bastante de casa, enquanto meu filho era pequeno, né? Não tinha nem 2 aninhos. Então, eu digo assim, que se alguém tivesse me ensinado isso lá atrás, provavelmente eu teria mais resultados com os meus pacientes, eu teria mais segurança para oferecer esses tratamentos, eu poderia cobrar mais, eu poderia talvez até trabalhar menos e não teria ido, né, para a docência e me ausentado, né, nas aulas à noite, todos os dias, com esse objetivo de complementar a renda. Então, provavelmente eu não teria iniciado, né, a docência nesse momento. Eu acredito que em um outro momento, sim, porque é algo que eu gosto muito, tá, de fazer, que é ensinar, né, de passar a minha experiência. Então, o que que eu vejo hoje que eu considero assim, um problema, né, é que ainda muitos profissionais, às vezes, experientes, né, principalmente os inexperientes quando estão iniciando, mas às vezes também alguns profissionais já experientes que têm essa dificuldade de aplicar esse raciocínio clínico sobre uma determinada disfunção de um paciente e traçar os seus protocolos, tá? Então, elaborar os seus protocolos e traçar o seu plano de tratamento, tá? Então, eu vejo que isso realmente fez a diferença, tá? Então, isso que realmente me trouxe conseguir alcançar resultados muito mais satisfatórios. Então, isso me trouxe segurança, me trouxe uma liberdade, uma independência, que quando eu não sabia, eu me sentia insegura, eu estava constantemente com medo de não atingir o resultado, ou até pior, de causar ou trazer algum tipo de dano para o meu paciente, causar algum tipo de lesão, né, algum tipo de intercorrência que talvez eu pudesse até nem estar apta a solucionar. Então, sempre era esse medo, essa insegurança que me fazia continuar atendendo nas clínicas de outros profissionais, recebendo uma comissão pequena, trabalhando bastante e mesmo assim não sendo suficiente, ao ponto de ter que buscar aulas, né, no período noturno, um terceiro período, né, o terceiro turno, para complementar a renda, tá? Então, e o que eu vejo que eu acho complicado ainda hoje é que isso ainda acontece, né? Então, como eu comentei aqui com vocês, eu estou formada e atuando na área, né? Apesar de ser fisioterapeuta, nunca atuei em outras áreas da fisioterapia, né, que nós sabemos da neurologia, ortopedia, respiratória, nunca atuei. Então são 25 anos de estética, cosmética e dermatofuncional, e eu vejo que isso ainda acontece, tá? Então é o profissional inexperiente, às vezes aquele profissional um pouco mais experiente, com um pouco mais de tempo, né, ali de trajetória, mas que ele às vezes se vê refém
dos fabricantes de cosméticos, de equipamentos, dos profissionais que criam métodos, né, que são às vezes, né, muitas vezes acabam sendo mais engessados, não são personalizados, e aí também não são capazes de trazer um resultado, né, para todos os pacientes, para todas as disfunções que chegam para a gente, né, nos nossos consultórios e clínicas, tá? Então, eu vejo que isso é uma dificuldade. Eu acredito, né, que vocês já tenham passado por uma situação assim, ou às vezes até ainda passam, né, essa situação de medo e receio, insegurança de elaborar o seu próprio tratamento e não alcançar um resultado, ou às vezes trazer um prejuízo para o paciente. Tá? E o que é o lado bom? Que eu percebi que isso é possível ser ensinado, né? Eu consigo, dentro das minhas aulas, dos meus vários cursos, trazer essa visão para os meus alunos. E isso realmente tem um impacto ali, né, no dia a dia, nos resultados, no retorno financeiro, no seu tempo livre, no alcance, né, de pacientes, no fluxo de pacientes ali na sua clínica. Então, isso é totalmente possível, tá? E quando eu penso, né, o que eu queria, o que eu gostaria, né, hoje eu falo, poxa, o que eu gostaria de saber lá no início, tudo isso que eu queria para mim, né, que eu desejava e que eu, né, ainda quero para mim, é o mesmo que eu desejo para os meus alunos. Ah, então essa construção, tá, de você ter segurança e se sentir confiante para realizar uma avaliação, identificar todas as características daquela pele e do perfil do seu paciente. Tá? Então você realizar de uma forma segura e confiante, tá? Você conseguir elaborar o seu próprio protocolo, escolhendo quais são os recursos da eletroterapia ou da fototerapia, qual é a sequência de cosméticos, como que você vai associar recursos dentro de um mesmo protocolo, você conseguir fazer isso de uma forma independente. Né, que você consiga alcançar a autonomia e que aí você vai avaliar o seu paciente, você vai traçar, né, esse plano, elaborar os protocolos, porque dentro de um plano de tratamento nós aplicamos mais de um tipo de protocolo, e aplicar as técnicas, né, os recursos e atingir o resultado, tá? Então essa garantia do resultado, ela vem com muito mais facilidade quando você consegue aplicar todo esse raciocínio sobre aquele caso, aquele paciente, porque tudo que você vai elaborar a partir disso vai ser personalizado, tá? Vai ser específico para aquele determinado paciente. Quando você trabalha com protocolos prontos, né, você pode ter um resultado em alguns casos, em outros não. Só que o que eu acho assim que é ruim, né, você não sabe quando você vai ter um resultado mais satisfatório ou menos, se realmente vai ter algum resultado, você fica muito no escuro. Né? Então eu vejo assim que o ideal, né, quando você começa, principalmente para quem está começando, por mais que você traz uma segurança você trabalhar com uma determinada marca de cosméticos, seguir aquela orientação, mas assim, procure sempre estar atento e sempre questionar, mas por quê? Por que que isso está sendo aplicado dessa forma? Por que que quando eu utilizo dentro de um protocolo uma associação de um peeling mecânico e um peeling químico, por que que eu faço o mecânico primeiro? Isso tem uma influência ou não? Eu poderia fazer qualquer ordem, né? Tem situações que não vão interferir no resultado final, mas na maioria das vezes sim, né? Então você segue aquilo ali, mas com esse olhar mais crítico, esse olhar mais, né, questionador. Então, por que que eu estou realizando isso?
né? E muitas vezes vai depender realmente de estudo, e aí ali naquele momento, né, da correria, do dia a dia, dos atendimentos, muitas vezes você acaba não conseguindo esse momento, porque você ainda tem que buscar essas fontes, né, que são fontes realmente confiáveis, porque o que acontece? Muitas vezes você pergunta para o vendedor, e nem sempre esse vendedor tem uma formação na área, muitas vezes ele não sabe te responder, muitas vezes você até sabe mais do que ele, mesmo assim você está com dúvida, mesmo assim você está se sentindo insegura, né? Então, comece, né, a questionar isso, observar, poxa, mas por que isso? E aí você, né, vai chegar ao ponto de conseguir realizar esse, né, toda essa avaliação, e aí você avalia a condição da pele do seu paciente, né, então todas as características, todas as lesões elementares que você observa, mas também nós temos uma parte da avaliação que é a anamnese, que é fundamental, onde eu vou conhecer um pouco mais do meu paciente com relação à disciplina, com relação ao perfil desse paciente, com relação à sua rotina, os seus hábitos, tudo isso vai impactar no tratamento que você vai escolher para ele, tá? Para que você elimine ao máximo, né, o risco de intercorrências, de complicações, e para que você aumente as chances de resultados, né, de resultados satisfatórios. Então, isso é algo que hoje, né, com esse meu novo curso, como eu busquei algo assim, poxa, o que eu queria, né? O que eu gostaria? Alguém que me mostrasse isso mais cedo, né, que não demorasse tanto tempo para, né, adquirir esse conhecimento, essa expertise sozinha aí, né, quebrando a cabeça durante tanto tempo. E o pior, né, assim, sentindo insegura, ao ponto de algumas vezes até pensar em desistir da área, né, eu acredito que isso, né, tenha acontecido com vocês, ou com algumas, né, ou não, mas assim, eu acredito que essa situação da insegurança, do medo, vocês já passaram, né, ou às vezes até ainda passam, e é isso que é essa proposta realmente desse novo curso, tá, que é o raciocínio inteligente na estética facial, onde eu vou trazer essa análise, né, que vai possibilitar essa construção de todo o tratamento, para várias disfunções, né? Então, eu abordo a parte de acne, rosácea, poiquilodermia de Sivati, a parte das discromias, né? Então, efélides, melanoses, melasma, todas as alterações que envolvem o envelhecimento da pele, o pós-operatório facial, tá? Abordo também a questão da pele negra, da pele da gestante, tá? Porque justamente são os pacientes que chegam para mim, né, no meu dia a dia. E aí isso vai, né, trazendo mais segurança e mais independência, porque assim, o que eu costumo dizer? Quando você se sente seguro, confiante, quando você não sente medo, né? Você tem esse sentimento de independência, de liberdade. Isso é muito incrível, assim, porque você realmente sabe do que você é capaz, né? Então, tudo isso é muito libertador para o profissional. Você não fica amarrado, você não fica sempre na dependência, né? Às vezes de um fabricante de equipamento, ou de cosmético, ou de um profissional que elaborou um determinado método. Não é um método, tá? É uma forma realmente de conhecimento e de um olhar diferente para as características, né, de cada problema. Então, o raciocínio clínico inteligente, ele é aplicado ao problema, à disfunção, tá? Avaliando os perfis dos pacientes e não sobre um determinado procedimento, não é sobre um recurso terapêutico. Tá? Então, assim, quando eu me formei, né, que eu comecei já a atuar na área, tudo aquilo que eu mais queria aprender, eu aprendi, né? Então, as técnicas, aprender como a fisiologia, a estrutura da pele, os cosméticos e tudo mais, é muito importante, indispensável, mas chegou um momento que isso não era o suficiente. Eu aplicava da forma que eu aprendi, às vezes tinha resultado, às vezes não, né? Em muitos casos não, tá? Então,
o que eu gostaria realmente de saber é isso que eu estou oferecendo, né, nesse novo curso, que eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim, né, de poder me mostrar já e que eu pudesse já aplicar e já, né, observar aí esses resultados e colher esses frutos aí mais cedo, né, sem demorar tanto, tá? Que era uma outra coisinha que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Um outro aspecto é com relação a nós trabalharmos no sentido de uma estética mais valorizada, tá? Então, quando você realiza, né, procedimentos que são procedimentos muito engessados, procedimentos muito gerais, que você não personaliza, você não tem resultado, o seu paciente fica insatisfeito, e a estética acaba sendo desvalorizada. Olha só uma questão, por exemplo, lá do começo, né, da minha carreira, que acontecia com frequência. Um equipamento, né, um recurso terapêutico, na verdade, que nós utilizamos até hoje, que é muito eficaz para tratar flacidez muscular, que é a corrente russa, estava no auge, né, tinha sido lançada recentemente, então as clínicas, né, ofereciam tratamento e tal. Só que alguns equipamentos de algumas marcas, eles não trabalhavam com a frequência portadora correta para promover uma contração muscular mais efetiva, para recrutar todos os tipos de fibras musculares. Mas a pessoa sentia a contração, só que não tinha o resultado final. Então eu lembro que quando eu fui trabalhar em uma clínica que tinha um equipamento que era o melhor, que realmente ele tinha, né, trabalhava com uma frequência correta, frequência portadora, frequência modulada, né, então era um equipamento realmente que tinha todo o embasamento científico, e nós oferecíamos para o paciente, muitos pacientes diziam, ah não, mas eu já fiz isso em outra clínica e não dá resultado, tá? Então, existe às vezes, né, em alguns procedimentos que você vai realizar, uma certa descrença, né, do paciente com relação àquele procedimento. Então, acabam não valorizando aquilo. E a partir do momento que você aplica de uma forma personalizada, individualizada, e que você traz um resultado rápido, em poucas sessões, ele valoriza, ele confia em você. Tá? Além da questão, assim, ó, se você não sabe elaborar os seus protocolos, traçar os seus planos de tratamento, dificilmente você vai saber conduzir uma intercorrência, porque por mais que eu tenha cuidados, por mais que eu saiba aplicar a técnica corretamente, as intercorrências podem acontecer. Então, se eu não sei por que eu apliquei aquele produto, por que eu deixei na pele, ou por que eu retirei, por que eu deixei aquele tempo, por que não foi uma ordem inversa? Eu nem sei os riscos que eu estou correndo, eu nem sei quais são as possíveis intercorrências e muito menos como lidar com elas. E isso o paciente percebe quando você sabe, quando você tem domínio, quando você tem segurança em conduzir, seja o tratamento, né, em si, uma autonomia para alterar condutas, tá? Porque muitas vezes você pode traçar um plano de tratamento, você acredita que aquilo, né, é o ideal para o seu paciente, e você não observa o resultado ali dentro daquela primeira, segunda sessão, você pode fazer alguma alteração baseado naquilo que você está aplicando o raciocínio no dia a dia, naquilo que você está avaliando como a pele está respondendo, tá? Então, o que não acontece com a gente? Eu sempre lembro disso e comento, né? Talvez quem tenha criança ainda, né, assista, mas tem um filme, né, uma animação que se chama Vida de Inseto, que meu filho assistia muito, e que então tem lá o caminhozinho, né, que as formigas fazem todos os dias e tal, mas que quando cai uma folha ali no caminho, elas não sabem mais o que fazer, elas ficam perdidas. Porque é o que acontece com o profissional que não sabe o que ele está aplicando, por que ele está aplicando. Ele está aplicando só porque alguém disse para ele aplicar, né? Um responsável técnico de uma determinada marca elaborou um protocolo, entregou, né, ali para os vendedores, esse vendedor repassou para o profissional e ele segue aquilo ali, sem saber o que ele está fazendo. Então, se alguma intercorrência, né, uma situação, cai uma folhinha ali no meio do caminho, ele não vai saber lidar, né? Então, uma outra coisa que
eu sempre faço muito nos meus cursos, eu acredito que isso é muito importante, é a questão do suporte pós-curso. Então, nos seus primeiros atendimentos, que dá, né, esse medo, essa insegurança, então ali o professor, o seu, né, mentor, que é uma pessoa já mais experiente, para estar te orientando naquele início, e depois você vai conseguir caminhar sozinho. Tá? Então, é muito importante que a gente, né, saiba aplicar esse raciocínio constantemente, antes de iniciar o tratamento e depois. Porque quando você não tem essa segurança, não tem esse domínio, o paciente percebe, tá? O paciente também fica inseguro, muitas vezes ele interrompe o tratamento ou ele não volta mais, e aí nós temos, né, cada vez mais uma estética desvalorizada. Aquele profissional insatisfeito, porque toda vez que ele oferece um tratamento, o público dele acha que é caro, né, acha que ele está cobrando muito caro, não sabe valorizar, tá? Porque muitas vezes é um profissional que não está conseguindo entregar, não está conseguindo passar, né, essa segurança e essa confiança para o paciente, tá? Então, eu acredito, tá, que muitos de vocês, né, que venham assistir aqui essa aula, que estejam assistindo essa aula, já passaram por situações semelhantes ou ainda passam, né, de insegurança, de medo, de se sentirem reféns de protocolos prontos, tá? Então, isso é o que eu gostaria de falar hoje para vocês, tá? O que eu gostaria, então, né, resumindo, de saber lá no início, tá? Era aplicar o raciocínio clínico para elaborar os meus próprios protocolos, os meus próprios planos de tratamento e estar aplicando continuamente a cada sessão este raciocínio inteligente, tá? No meu paciente, para que, né, eu tenha resultados melhores. E aí, dessa forma, eu vou alcançar muitos benefícios, né? Então, a questão de proporcionar um resultado, tá, melhor, mais eficácia nos seus atendimentos, te possibilita cobrar mais, tá? Cobrando mais, você consegue atender menos, você consegue ter mais tempo, né, para as coisas que você gosta, com a sua família, filho, né, com a sua mãe, o que você, né, deseja. Você passa a ser um profissional mais valorizado, porque eu passei por isso e vejo que muitos profissionais passam ainda de você, os pacientes acharem caro, você não ter resultado, você está sempre brigando por preço, está sempre correndo atrás do paciente, né, e se sentindo desvalorizada, né, desmotivada. Então, você consegue essa resposta, né, com relação aí ao seu dia a dia, aos seus objetivos, né, de vida mesmo, e também com essa questão de resultado mais satisfatório a partir do momento que você faz personalizado, individualizado, tá? Então,